Samara Castro, que é diretora do Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão da CEPCOM, da Presidência da República, mestre em Direito Público e Econômico pela Mackenzie, advogada especializada em Direito Eleitoral, Partidário, Digital, Privacidade e Proteção de Dados, coordena a estratégia de enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas do governo federal e é membro do Comitê de Enfrentamento da Desinformação sobre o Programa Nacional de Imunizações e as Políticas de Saúde Pública. Olá, gente. Boa noite a todas e a todos. Agora eu tive um momento aqui de glória, que foi a Nina me apresentando. Olha só que honra. Eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro que tinha tempo que eu não vinha para o Rio, eu morei no Rio os últimos anos e advoguei por uma parte das pessoas que estão aqui. Para muita honra e orgulho da minha parte, acompanhei a trajetória da Dani, acompanhei a trajetória da Alberta, fiz muita coisa aqui com a Estela. E mais feliz ainda de ter sido convidada pela Joana e pela Mari, que também são duas grandes amigas, inspirações aí nesse assunto, desde quando esse assunto não era um assunto para mim. Porque, né, como está ali no meu currículo, meu negócio era eleição, porque trabalhei com política, eleitoral. Esse trem digital não estava no meu hall de atribuições. E ele veio para o meu hall de atribuições em um momento muito trágico, acontecido aqui no Rio de Janeiro, que foi depois do assassinato da Marielle, que era também, né, minha cliente no eleitoral. E naquele momento a gente teve que lidar com todo aquele processo de desinformação, que foi muito traumático, mas também que demonstrou desde já, e aí naquele momento também, acho que eu e a Estela, a gente trabalhava bastante juntos, mas a gente teve uma divergência grande com o movimento que olhava para o digital naquela ocasião, que tinha uma visão muito pró-plataforma, muito de defesa de uma imunidade das plataformas, e a gente só queria saber de, enfim, proteger a honra da Marielle, era isso. Não estava para nós colocado no marco civil da internet que protegia a plataforma e sei lá o que não podia retirar os negócios que estavam falando absurdos sobre ela. E essa nossa posição contra-majoritária no debate do digital, ela permaneceu contra-majoritária por bastante tempo. E eu acho que segue, inclusive, nessa discussão de inteligência artificial. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque, justamente, eu sei que as pessoas que estão contribuindo aqui são parte dessa opinião contra-majoritária. E eu acho que isso é super importante. E é muito bom que a gente tenha, inclusive, né, conseguido ser parte desse governo, mesmo sendo uma posição contra-majoritária nesse aspecto. E eu queria começar por aí, porque, além de tudo, eu estou muito satisfeita em poder ter tido esse momento aqui de reflexão. Eu comentava com as meninas que já está calor, né? Nossa. Eu comentava com as meninas que eu passei as últimas madrugadas desses últimos dias olhando para o projeto de lei de inteligência artificial, inclusive esse. Porque, como a Estela disse, esse tema não é um tema de amanhã, ele é um tema de hoje, e tema de hoje e de amanhã, porque amanhã sai o relatório do projeto de regulação brasileira para esse assunto. E eu tava aqui assim, tipo, dando 50 passos para trás, falando, nossa, é por isso que eu entrei nesse tema ali, e muito, inclusive, estimulada pela Estela, que me arrastou para o assunto, e Lúcia também, que sempre ajudou, mas relembrando por que esse tema é um tema para nós. Porque quando a gente começa a discutir regulação, e dentro dos projetos de lei, imersas ali nas negociações, do que fica, do que sai, de qual palavra entra, se é o sim, se é o não, se é o contrário, a gente às vezes perde dimensão de quem estamos falando, por que estamos, qual é o nosso objetivo, por que aquilo ali é tão importante para nós. Então, para mim, está sendo um momento muito importante para dar aquela respirada e falar assim, nossa, cara, não é só se entra a palavra X ou Y, se aquele inciso vai sair. É por isso que nós estamos aqui, para ouvir, para relembrar que a importância dessa discussão para o Brasil é também uma importância para o nosso futuro. E aí, esse tema, ele entra para nós ali na SECOM muito numa perspectiva de integridade da informação, o que parece que nada tem a ver com IA, porque IA, e foi colocado muito bem aqui, ficou aquele assunto que parece que é só de gente da tecnologia.
que é só de gente da inovação, que é só de gente que quer pensar P&D e desenvolvimento. Mas ele é, na verdade, um assunto hoje que passa pelas nossas escolhas civilizatórias, que passa um pouco por quem nós queremos ser como sociedade. E aí isso tem a ver com a discussão ambiental, tem a ver com as discussões de segmentação e fragmentação social profunda, quando a gente escolhe olhar para temas como credit score, como a discussão mesmo de a divisão de pessoas em categorias baseadas em dados que não sabemos como são coletadas. Quando a gente olha para isso, a gente olha muito numa perspectiva de beleza. Vamos então, agora nessa esperança de Brasil sul global, salvar nosso papel nessa cadeia de desenvolvimento superpotente e vamos ser os grandes desenvolvedores para a nação mundial de tecnologia, investindo e sermos, sei lá, os data centers, os produtores dos chips muito loucos, os exploradores de tal e qual mineral. E tem um assunto que nós já somos, que nunca passa por esse debate. Nós somos produtores altamente qualificados de dados e de conteúdo. Este é já um talento do Brasil. Não à toa a discussão de cultura, a discussão de produção jornalística, a discussão de produção de arte, ela é tão cara no Brasil. Não à toa, ela é também um grande tema em todos os processos de discussão e regulação do debate digital. E esse tema, ele não vem e ele é desconfortável. Ele é desconfortável justamente porque ele coloca em xeque essa visão de uma OpenAI, de um Google, muito solidários e bonzinhos, extremamente colaborativos. Porque quando a gente fala de uso desses dados, dessa produção de conteúdo, de dados altamente qualificados e estruturados, nós estamos falando também de remuneração. Nós estamos falando também de quem vai explorar, quem vai pagar por aquilo. E aí, uma coisa assim, né, a história, ela realmente é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente fala por meses de uma hipótese que foi lá e aconteceu da forma mais ilustrada possível, que foi o caso da Scarlett Johansson com a OpenAI. Mais ilustrado que aquilo, não tem como. Um desenho absolutamente nítido do que pode acontecer e do que aconteceu. Então, quando a gente coloca esse tema, ele é muito importante porque também nós estamos falando já não do que o Brasil pode ser, mas do que o Brasil já é na cadeia. Se o Brasil já é, como nós vamos discutir com essas grandes empresas, que são hoje, né, falar aqui um lugar comum, mas muito mais poderosas que muitos estados na nação, como nós vamos fazer com que elas efetivamente considerem remunerar por esse uso? Ou pelo menos dar o direito de que aquelas pessoas que não quiserem ter a sua produção de conteúdo utilizadas por elas para treinamento, que elas possam fazer isso. Então, eu queria colocar isso porque também é um tema lá da minha parte, né, do meu quinhão, e eu acho que ele é muito importante para essa nossa discussão, e a gente tem que falar sobre isso, porque também é uma maneira pela qual a gente tem condições de efetivamente fazer aquilo que já está sendo danoso ser de alguma forma contornado. Nós estamos num momento, gente, que o jornalismo de interesse público, ele está fadado a morrer. Porque você já vinha de um momento de mudança profunda do mercado, do modelo de negócios de publicidade das plataformas, que faz com que o jornalismo pereça. Isso se aprofunda quando eu tenho uma situação em que eu não tenho mais a necessidade da criação da notícia. Ela é entregue de forma personalizada, e aí eu acho que teve essa entrevista recente de um dos executivos do Google no The Verge, que é absolutamente ilustrativa dessa abordagem e dessa competição entre OpenAI e Google. Eles não estão nem aí com o resto do mundo, ou com o resto dos negócios que estão colocados. E aí tem um outro assunto aqui que eu queria colocar, mas eu esqueci, então vou olhar minha colinha, que é sobre a soberania. Essa soberania, ela também está muito pautada em como a gente se coloca enquanto país.
E nesse sentido, ter sim um processo regulatório para a inteligência artificial no Brasil é absolutamente imprescindível. Ah, mas muita gente vai falar assim, não, mas está meio cedo, tá, para que fazer isso agora? Não tem quase ninguém fazendo, não é quem fez, está mudando de ideia, vamos esperar um pouquinho. Eu tive recentemente num jantar e um senador falou uma coisa maravilhosa. Nem é um dos que eu concordo mais, mas assim, foi genial. Ele falou assim, mas vocês veem aí com essa história de que na Europa o negócio demorou 5 anos e aqui no Brasil está demorando sei lá quantos meses. E aí ele falou o seguinte, ele falou, aqui no Brasil, justamente nós já temos 5 anos de acúmulo da Europa. Nós não precisamos passar por 5 anos. Nós já temos aquele acúmulo lá e de todos os outros países que já olharam os erros e acertos, e nós temos condições de processar os erros e acertos deles para formular a nossa própria. E isso é realmente muito importante. Nós não estamos partindo do zero. Esse processo de garantir nossa soberania é também um processo. E aí vem a nossa missão, né? Para concluir, que eu já devo ter misturado, que é o papel do executivo. Porque se isso é tão duro, se é um debate tão difícil, se tem, como a Estela colocou muito bem, esse sequestramento, nem sei se essa palavra existe, mas essa captura permanente das pesquisas e do desenvolvimento, e tem, gente, porque as universidades também estão subfinanciadas, os pesquisadores estão subfinanciados. Então, é óbvio que tem essa captura porque todo mundo precisa sobreviver e precisa ter condições de desenvolver sua pesquisa. Se tem essa captura, tem um único ator que pode ser a solução para esse problema. E esse ator é o Poder Executivo. Porque ou é o Poder Executivo fomentando para garantir que não exista essa captura e garantir que sirva ao bem público, ou não temos outra possibilidade. Tudo bem se o Poder Público quiser fazer parceria público-privada e tudo mais, mas dentro de mecanismos de controle já existentes e construídos. E óbvio que isso é um super desafio, né? Porque afinal de contas agora eu sou parte desse poder público e a gente fica aqui realmente desafiada a conseguir não só mover essa agenda, e aí a gente tem muita sorte de estar nessa parceria com o MIR e fazer o GTI, né, o grupo que está construindo esse plano de comunicação antirracista, porque aí nós vamos experimentar com aquilo que a gente tem de recurso, com o ferramental que está disponível dentro do governo, como a gente pode construir melhores caminhos. E aí, gente, é só com muita criatividade e resiliência. Então, eu estou muito feliz, obrigada, nos cobrem, porque é só com a pressão externa que as coisas avançam, e cobrem realmente com sarrafo. Obrigada.